Veio, porém, a lei para que a ofensa abundasse, mas onde o pecado abundou, superabundou a graça de Deus. O apóstolo Paulo escreve essa carta aos irmãos de Roma, e ele está ajustando algumas coisas, falando do aspecto da salvação, da justificação, da transformação em Deus, da obra, da graça de Deus, falando do primeiro Adão, aquele que foi e no jardim caiu em pecado, desobedecendo um único mandamento, e por isso muitas ofensas entraram na humanidade, e todos os homens pecaram, e destituídos estão e ficaram da presença de Deus. Mas também ele fala do segundo Adão, fazendo referência a Cristo, Filho de Deus, que ao contrário de Adão não pecou, e por causa do seu gesto de obediência e fidelidade a Deus, todas as ofensas vieram sobre ele. As ofensas que Adão provocou no Éden com Deus, vieram sobre o segundo Adão, Cristo. As nossas ofensas vieram sobre ele, e ele tomou sobre si tudo aquilo que Adão e toda a humanidade fez, para justificar homens e mulheres diante de Deus. Amém? E nós somos essas pessoas que estamos aqui nessa noite, ao ouvir a palavra de Deus, e nos submetermos à vontade de Deus, para sermos justificados, para um dia entrar na eternidade junto com Jesus. Amém? Irmão, não é tão simples assim. Entrar no céu parece que é simples, mas não é tão simples assim. Fator crucial é a pessoa entregar a vida para Jesus, mas nem todos os homens querem entregar a sua vida para Jesus. Fator crucial é ter fé, crer nas Escrituras, reconhecer que não é um livro antigo, que não é um livro morto, que não é um livro que precisa ser atualizado, mas que é a palavra de Deus e que o Espírito Santo foi o escritor. Crer na palavra de Deus, crer no Cristo vivo, crer em Deus, se submeter à sua vontade, para assim entrar no céu. Amém? E aí eu quero trazer nessa noite uma palavra para você, falando um pouquinho sobre o aspecto da lei, o pecado e a graça. Uma jornada para a nossa redenção. Jesus viveu a lei, ele disse: eu não vim mudar a lei, eu vim cumprir a lei. Jesus cumpriu e estabeleceu em nós o seu Espírito Santo, para que possamos viver a lei espiritual agora, não uma lei formal de regras e dogmas, mas sim a lei do Espírito, sim ter a palavra de Deus e poder vivê-la com clareza, com simplicidade, mas com verdade, como filhos e filhas que vivem na justiça de Deus, no propósito de Deus. Então, dentro desse contexto, eu quero que você entenda o seguinte, querido: quando Adão no Éden, ao receber o único mandamento de Deus, de não tocar naquela árvore, no fruto daquela árvore, nem Adão e nem Eva, e quando eles fazem contrário à voz de Deus, contrário à vontade de Deus, acontece aquilo que Paulo escreve aqui para os irmãos de Roma: Deus foi ofendido no lugar da graça, no lugar do amor, no lugar da ternura, no lugar do relacionamento. Adão ofendeu, Eva ofendeu a Deus ao tocar naquela fruta e comer. Esse era o único mandamento que o Pai tinha dado, e não havia outra regra, a não ser viver uma vida de comunhão intensa na presença dEle. Eles tinham tudo, irmão, eles tinham tudo, principalmente a presença de Deus. Amém? Mas eles resolveram, por escolha própria, partindo de Eva e depois consequentemente de Adão, em desobedecer o único mandamento. Uma ofensa entrou no jardim. Aquela ofensa atingiu profundamente o coração de Deus, a ponto de Deus destituí-los, tirá-los do lugar de comunhão. Mas é importante dizer que Deus não os abandonou. Deus tirou do lugar da comunhão, eles não podiam ficar mais ali, mas Deus continuou regendo as suas vidas, porque Deus jamais abandonou o homem, e jamais abandonará o homem, a humanidade, a sua própria sorte, como muitos dizem. O Senhor está disponível nesse momento. O homem e a mulher que abrir o seu coração e clamar por Ele, o receberá. Jesus morreu de braços abertos na cruz e não mudou ainda. Ele continua vivo e continua de braços abertos, chamando a todos que desejam por Ele. Ele continua, irmão. Não importa qual seja o seu pecado, qual seja o pecador, qual seja a crise, a situação, Deus acolhe a todos.
mas para uma mudança de vida e mudança de propósito na sua presença. O fato é que Deus foi ofendido no jardim, mas não virou as costas para o homem. Mas deixa eu falar para você, irmão, nós estamos aqui nessa noite porque nós nos rendemos à palavra. Mas grande parte, a maior parte da humanidade continua ofendendo o Senhor. Continua debaixo da ofensa de Adão. Continua debaixo do pecado de Adão e debaixo da ira de Deus. Essa ofensa, ela foi aplacada pelo sangue do Cordeiro na cruz. Mas aqueles que não foram a Deus, que não se submeteram ao Cordeiro, continuam ofendendo e debaixo da ofensa de Adão. Estão em crise. E a crise, eu quero retratar aqui nessa noite, a crise do homem se chama pecado. Não se chama governo, não se chama situação financeira, crise política, crise econômica. Tudo isso faz parte de uma crise mundial. Mas a maior crise da humanidade não é coisas externas, é o seu interior, a sua natureza. É o problema que o homem precisa resolver com Deus. Não é com as coisas, não é com a economia, é com Deus. O homem precisa resolver a sua crise com Deus. Enquanto ele não resolve o problema com Deus, ele continua em guerra com o Espírito. Ele continua em oposição ao Senhor. Ele continua debaixo da ira de Deus. E essa mensagem precisa ser pregada, ventilada em nossa alma, em nossa mente, em nossa consciência, porque essa é a mensagem do Evangelho, irmão. Veio, porém, a lei para que a ofensa abundasse. Por que Deus lá no Monte Sinai deu uma lei para Moisés e para o seu povo? Até então eles não tinham lei. Tinha alguma lei que Israel guardava no Egito? Eles adoravam a deuses e deuses e deuses no Egito. Mas quando eles chegam no Monte Sinai, Deus faz um concerto com eles, levanta uma lei, escreve na pedra para que fique visível, fique palpável, vocês agora têm uma lei. E a partir de agora, essa lei vai refletir o meu caráter na sua vida. E você vai viver seguindo esse propósito. Agora, interessante que quando Deus levanta Moisés, estabelece a lei, vai acontecer uma coisa que Paulo diz aqui para os irmãos de Roma. Veio, porém, a lei para que a ofensa abundasse. Quando Deus levanta a lei no Sinai, a ofensa aparece. Quando Deus levanta a lei no Sinai, escreve na pedra com o seu próprio dedo, a ofensa de todos os homens fica visível diante da lei de Deus. Porque até então não havia nada que demonstrasse o pecado, nada que demonstrasse essa ofensa. Mas quando Deus escreve na pedra, irmão, não matarás, não adulterarás, não terás outros deuses diante de mim, e assim por diante ele vai escrevendo, o pecado do homem começa a vir à tona e vir à luz. A crise se intensifica. A ofensa que gerou o pecado para toda a humanidade foi a desobediência no Éden. Agora, o homem precisa resolver essa ofensa. E qual que é a ofensa? Qual é o resultado dessa ofensa? É o pecado humano, pecado na humanidade. Você olha para o cenário no mundo, tudo que está acontecendo por causa do pecado. Toda crise, irmão, que acontece nesse mundo, a culpa por causa dessa ofensa. Se existe egoísmo, é por causa do pecado. Se existe avareza, é por causa do pecado. Se existe crise entre pessoas, se existe crise e guerra entre países, é por causa do pecado. É por causa dos interesses espúrios de cada homem e cada mulher. É pelos interesses mesquinhos de cada um. É pela corrupção, é pelo engano, pelo engodo, pela injustiça. Tudo isso originário do pecado. Tudo isso vindo dessa primeira ofensa, e o homem precisa resolver esse lado com Deus, porque enquanto não resolve o lado com Deus, não resolve o lado com o próximo. Enquanto não resolve a sua eternidade, não vai resolver a sua vida no cotidiano com as pessoas. A humanidade está em crise, e com Deus, pasmo, por causa do seu pecado. Eu espero que nessa noite, irmão, nenhum de nós aqui estejamos em crise com Deus, amém? Espero que nós não estejamos em crise com Deus, porque se existe uma pessoa que você não pode estar de mal, irmão, é com Ele. Se existe uma pessoa que você não pode brigar, que você não pode achar ruim, que você não pode ter problema, se chama o Deus Criador, o Altíssimo. Diante dele, eu e você temos que nos submeter e nos render à sua vontade, amém? Nós temos que amar essa palavra, desejar por essa palavra, nos submeter a essa palavra. Ele falou, não, aceite o não dele, viva com o não dele.
Ele falou sim, aceite o sim dele, viva com o sim dele. Ele não falou nada, espere ele falar. Enquanto ele não falar, você fica quietinho no seu lugar. E faz uma coisa, não murmure enquanto você espera. Fique quietinho lá, espere ele falar. Não fique reclamando, irmão. Não fique falando, Deus não falou ainda. Não falou porque ele não quis falar, ele é Deus, ele fala o que ele quer. A Bíblia diz que por causa dessa ofensa, o pecado entrou no mundo. Romanos 5, versículo 1 e versículo 2, olha o que diz: sendo pois justificados pela fé, estamos aqui nessa noite justificados pela fé. Ele diz assim: sendo pois justificados pela fé, temos paz com Deus por nosso Senhor Jesus Cristo, pelo qual também temos entrada pela fé a esta graça, na qual estamos firmes e nos gloriamos na esperança do próximo governo. É isso que está escrito aí, irmão? Do próximo presidente. E nos gloriamos na esperança da glória de Deus. É da glória de Deus. Sendo pois justificados pela fé, temos paz com Deus. Olha só, por que ele disse isso? Porque todo homem e mulher justificado, que foi à cruz de Jesus, teve os seus pecados perdoados. O preço foi pago, porque você se submeteu a Ele. Você foi justificado, a justiça de Jesus veio sobre a sua vida. Porque a minha justiça e a sua são como trapos de imundícia, diz Isaías. Não servem para nada, irmão. A justiça humana não serve para nada. Você está vendo a justiça do nosso Brasil, que na realidade está sendo uma injustiça. As nossas justiças não prestam. Até para chegar diante de Deus eu preciso da justiça do Cristo vivo, para chegar diante dele justificado. Agora o texto diz: sendo pois justificados pela fé, não é pela lei, é pela fé, temos paz com Deus. Significa que quem não está justificado não está em paz com Deus, irmão. Está em plena guerra com o Senhor nesta hora. Tem muita gente em plena guerra com Deus nesta hora, batendo de frente com Deus por causa da sua própria ofensa, da sua ofensa pessoal, da sua crise pessoal. Ao passo de se render, não, continua batendo de frente com Ele, com a sua crise pessoal. Agora fomos justificados e temos paz com Deus. A paz com Deus, a paz que excede todo entendimento. João 3,36, Jesus disse assim: aquele que crê no Filho tem a vida eterna, mas aquele que não crê no Filho não verá a vida, mas a ira de Deus sobre ele permanece. Olha só, aquele que tem o Filho tem a vida eterna, mas aquele que não crê no Filho não verá a vida. E aí ele vai dizer: mas a ira de Deus sobre ele permanece. Tem muita gente nessa noite que está debaixo da ira de Deus, que está debaixo da ira de Deus por causa dessa ofensa, irmão. Irmão, é tão ruim quando alguém ofende a gente, não é? Sabe quando alguém ofende você? Alguém julga você, ou te ofende, você fala assim: poxa, eu não merecia isso, essa ofensa dessa forma. Irmão, Deus foi muito ofendido, continuou muito ofendido. Não que Deus guarda rancor de ninguém, irmão. O problema é que a crise que se instalou no homem por causa do pecado, essa crise não permite, o pecado não permite que o homem se aproxime de Deus do jeito que ele é. Ele precisa se render. E eu falo isso com reflexão para as nossas vidas, porque quando falamos disso, falamos de conversão, de arrependimento genuíno, que isso faz parte da nossa vida todo dia, irmão, todo dia. Eu e você nos arrependemos e nos convertemos, nos arrependemos e convertemos num processo de entrega. É claro que um dia nos arrependemos e nos convertemos, mas esse é um processo diário de renovação na presença de Deus. Eu olho para a minha vida, você olha para a sua vida e olha para Deus, e olha para a palavra de Deus, e vê onde que está o defeito. Nós podemos perguntar assim: qual é a maior crise do homem hoje? Qual é a maior crise da humanidade hoje? A maior crise do mundo hoje? Nós definimos pela palavra: é o pecado. Não é nada que nós estamos vendo do lado de fora. Sim, é tudo que acontece do lado de dentro do homem. Porque tudo que você está vendo acontecer do lado de fora, de maldade, de pecado, de injustiça, é tudo que está dentro do homem. Porque Jesus disse: tudo o que sai do coração é o que contamina. Tudo que sai do coração
os maus pensamentos, adultérios, maldades, todas essas crises saem de dentro do homem e contaminam o homem. Agora, o apóstolo Paulo diz em Romanos 5,16, olha que interessante, porque o juízo veio de uma ofensa, na verdade para condenação, mas o dom gratuito veio de muitas ofensas para justificação. Um só gesto de ofensa no jardim, um só gesto de ofensa no lugar de prazer com Deus, de alegria com Deus, provocou juízo de condenação para a humanidade. Já pensou, irmão? Já pensou o erro de Adão transtornou toda a sua casa e a sua família por não vigiar? Porque a gente vai dizer assim, mas pastor, mas foi a Eva que pegou. Foi sim, foi a Eva, irmão, mas depois Adão também comeu. Agora, onde é que Adão estava quando Eva estava colocando a mão naquela fruta, irmão? Aonde? E a responsabilidade, quando Deus vem pedir conta, Ele vai falar com quem? Adão, onde que você está? Deus não perguntou, Eva, onde é que você está? O compromisso é com você, Adão. Eu falei para você que não podia, e você foi lá e fez, você me ofendeu, você me desobedeceu. Irmão, vamos trazer isso aqui para nós hoje, para a nossa vida. Você traz para a sua vida, eu trago para a minha vida. Todas as vezes que nós desobedecemos o Senhor, a palavra do Senhor, nós ofendemos a glória de Deus. Porque nós já fomos justificados, compreendemos o Evangelho, estamos aqui vivendo. Todas as vezes, irmão, que eu e você não evangelizamos, nós pecamos. Porque Jesus disse, ide por todo mundo, pregai o Evangelho a toda criatura, aquele que crer e for batizado, será salvo. Nós pecamos por negligência, por omissão muitas vezes, por complacência, nos sentimos seguros, certos da nossa vida e deixamos de lado a obra de Deus. Aí Adão lá no jardim, ele simplesmente foi e tomou um ato deliberado de desobediência diante de Deus. Aí Deus, ofendido com a sua desobediência, simplesmente o corrigiu, não abandonou, mas o corrigiu. Lembre-se, irmão, que Deus é pai, e o pai sempre vai corrigir o filho. Por que Ele corrige? Porque Ele ama. Se o pai não corrige o filho, essa é a grande demonstração de que Ele não ama. Ele diz assim, eu castigo e repreendo a todos quanto amo e aceito por filho. Ele faz quando é preciso. Por quê? Porque Ele ama. O castigo é para correção, é para trazer para perto, é para educar. Então Deus é amor, pastor. Por que Deus vai fazer isso? É porque Ele é amor que Ele faz isso. Ora, porque se Ele não corrige, Ele vai demonstrar que Ele não cuida, que Ele não é amor, que Ele não tem interesse, que Ele não está nem aí com o filho. O Senhor foi ofendido gravemente. Por causa de uma única ofensa, veio a condenação para todos os homens, o juízo de Deus. Por causa da ofensa de Adão no Éden. Agora preste atenção. Mas o dom gratuito, eu estou lendo Romanos capítulo 5, versículo 16. Mas o dom gratuito veio de muitas ofensas para a justificação. Adão vai e ofende a Deus no Éden. E essa ofensa não é uma só. Essa ofensa se propaga por toda a humanidade. Todos os homens começam a ofender a Deus. Aliás, a sua natureza ofende a Deus diariamente. Todo ser humano. Aí Jesus vem. Jesus vem, não tem pecado, não tem ofensa. Jesus vem e vai para a cruz. E lá na cruz do Calvário Ele recebe todas as ofensas. Ele recebe todo o pecado. Ele recebe todas as crises. E a Bíblia diz que por uma só ofensa entrou o pecado no mundo. Uma só ofensa. Jesus na cruz recebe muitas ofensas, ou seja, de todos os homens. E o que Ele faz após isso? Justifica, santifica, perdoa, ama, transforma, liberta todos aqueles que vão diante da sua presença. O Deus que foi afrontado no jardim recebeu ofensa, uma única ofensa, expulsou o homem do jardim e depois recebeu muitas ofensas. Agora o Deus que se faz carne, o Cordeiro de Deus, vem à cruz, recebe desde Adão todas as ofensas até o dia que Ele está na cruz. Recebe todas as ofensas no seu corpo, paga o preço por essas ofensas, depois ressuscita dentre os mortos
e justifica todos os homens e mulheres que vão diante dele. E nós estamos aqui nessa noite em paz com Deus, irmão, porque nós somos justificados pelo sangue do Cordeiro que foi derramado na cruz do Calvário. As muitas ofensas foram sobre ele, a transgressão foi sobre ele. Nós precisamos observar isso em nossa vida. A lei foi introduzida em um momento da história para que a ofensa dos homens abundasse. Porque as pessoas diziam assim, e ainda dizem hoje, eu sei que você já ouviu isso, diz assim, não, mas pecado não existe. Não tem negócio de pecado. O que é pecado? A Bíblia fala do pecado, irmão. Pecado é a desobediência, é errar o alvo, é ir contra Deus e contra a lei de Deus. Mas as pessoas continuam dizendo, como diziam antes da lei, não existe pecado. Então Deus levantou a lei no Sinai e disse, não existe não. Deixa eu mostrar, vou levantar um espelho aqui para você olhar para você mesmo. E aí a lei começou a mostrar o pecado do homem. Começou a mostrar tudo aquilo que havia de errado no interior de cada ser humano, no interior de cada indivíduo. Em João 1,17 está escrito assim: pois a lei foi dada por meio de Moisés, e a graça e a verdade vieram por Jesus Cristo. É claro que depois Jesus manifestou a sua graça, mas a lei veio primeiro, para que a ofensa abundasse. Irmão, essa palavra aqui veio para que a ofensa abundasse. Essa palavra aqui veio para que o pecado se mostrasse pecado. Essa palavra aqui veio para que ela pudesse mostrar quem eu sou, quem você é, quem a humanidade é. Essa palavra veio para mostrar o que é o pecado do homem, o que é a crise do homem, e as pessoas não querem enxergar. Os homens não querem enxergar. Mas a Bíblia diz que a lei e a verdade vieram por Moisés. A lei foi dada por Moisés, mas a graça e a verdade vieram por Jesus. E agora nós estamos num contexto de graça, mas olha o que Jesus disse em Mateus 24:12: por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos se esfriará. Por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos se esfriará. Espera aí, multiplicação do pecado, multiplicação da iniquidade. Aonde a lei veio, ela demonstrou o pecado. Onde o pecado abundou, a Bíblia diz, nós lemos que superabundou a graça. Mas Jesus disse, por se multiplicar o pecado, o amor de muitos se esfriará. E isso já aconteceu faz muito tempo, irmão. Agora, o que é iniquidade? Quando você lê iniquidade na Bíblia, você tem que lembrar do iníquo. E o que é o iníquo? É o indivíduo que já está acostumado a pecar. A pessoa iníqua está acostumada a pecar, não se importando mais com as consequências ou tendo vergonha de cometê-los. Não está nem aí, irmão. Vive de qualquer jeito, peca, vive no pecado deliberadamente. Não tem mais vergonha de nada, não se importa mais com nada, não tem mais temor de nada. Vive na iniquidade. E aí Jesus disse, por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos se esfriará. Por que tem pessoas que se afastaram da igreja? Por que tem pessoas que se esfriaram na fé e saíram e foram embora, deram tchau para Jesus, dizendo, tchau Senhor, eu vou viver minha vida, fica aí Deus. Manifestaram a ofensa de novo. A Bíblia diz, aquele que está em pé, cuide que não caia. E você temos que cuidar para não cair, irmão. Mas por que aqueles que caíram? Porque eles manifestaram o que? Iniquidade. E o amor se esfriou. Quando o amor se esfria, se manifesta quem? A iniquidade, irmão. E o que é a iniquidade? A iniquidade fala do iníquo. Quem que é o iníquo? É o indivíduo que está acostumado a pecar. É um indivíduo que não se importa mais com as consequências. Não tem mais vergonha na cara, irmão, de cometer delitos e pecados. Não se importa mais com o Espírito Santo, se ele vai se entristecer, se ele não vai. Não se importa mais com a cruz. Não olha mais para o sangue com o qual foi santificado, justificado. Está pisando no sangue. Está continuando cometendo as suas ofensas diariamente. O apóstolo Paulo diz para os irmãos de Roma, no capítulo 7, verso 7: eu não teria conhecido o que é pecado, a não ser por meio da lei,
pois eu não teria conhecido a cobiça se a lei não dissesse: não cobiçarás. Está vendo, irmão? E que a lei mostra. A lei não está aqui nessa noite de Deus, não está aqui para nos salvar, ela é impotente para isso. Mas ela está sempre apontando para os homens e mostrando: olha, toma cuidado com isso. Olha para a sua vida, toma cuidado com isso. Paulo disse: eu não tinha conhecimento do pecado, eu só tive o conhecimento através da lei, e eu não tinha conhecido a cobiça, se a lei não tivesse me dito: não cobiçarás. A lei disse, a lei avisou, e por causa disso, o pecado veio à tona. Romanos 3,23 diz que todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Salmo 51, Salmo de Davi, Davi disse: em pecado me concebeu a minha mãe. Desde a natureza do ventre ele reconhece a sua natureza pecaminosa. A crise interna. Em 1 João 1,8, o apóstolo João diz o seguinte: se afirmarmos que estamos sem pecado, ou que não temos pecado, enganamos a nós mesmos, e a verdade não está em nós. Estou falando de uma crise, irmão, minha e sua, e uma crise da humanidade, que todos os homens estão debaixo dessa crise, mas eu e você como igreja estamos justificados pelo sangue do Cordeiro. Amém? O pecado não tem mais domínio sobre as nossas vidas, mas não deixa de nos assediar diariamente. O nosso interior sempre está em guerra. Por isso que Jesus colocou o Espírito Santo dentro, porque a guerra é interna, irmão. A guerra é aqui, a guerra é aqui. O Espírito Santo está aí para poder aplacar os nossos sentimentos, guardar o nosso coração em Cristo Jesus. Aleluia. E o Espírito Santo que está comigo, com você, ele tem a lei de Deus, e ele sempre aplica a lei de Deus no nosso coração. Quando nós olhamos errado, pensamos errado, sentimos errado, ele aplica a lei de Deus em nosso coração, apontando e denunciando os nossos erros. Aí aqui não é o pastor que está falando, não, irmão, que vai apontar para você: olha, isso aqui, é claro que se eu ver, irmão, é óbvio, mas já tem o Espírito Santo que faz isso comigo e com você diariamente. Por isso que ele é o consolador, ele é o ajudador, ele é o guia, ele é o professor, ele é o amigo, é aquele que está conosco em todas as horas. Amém? A Bíblia diz que não há tentação maior que nós não podamos suportar, e ainda com a tentação ele envia o seu escape. Está falando do Espírito Santo que nos ajuda. Chegamos na beirinha do abismo para cair, o Espírito Santo vem, lança o escape, não permite que eu e você venhamos cair no laço do inimigo. Ele levanta alguém, ele faz alguma situação acontecer para que eu e você não venhamos cair no laço. Ele é Deus habitando dentro de nós e nos guardando sempre, porque onde o pecado abundou, superabundou a graça, transbordou a graça de Deus. Se nós estamos diante dessa crise, irmão, dessa crise, a lei está revelando sempre essas coisas erradas. Por isso que tem gente que não gosta de ler a Bíblia. Não, se eu for ler a Bíblia, depois eu vou ter que obedecer. Né? Você sabe que se você ler, ela vai falar com você, e você vai ver que tem muita coisa que está errada, e você vai precisar mudar. Mas não adianta correr, você vai ter que ler, e você precisa mudar, você vai ter que ver e observar o que ele está falando, ele vai te ajudar. Não, é melhor eu não ler, porque eu não preciso me comprometer, e assim pelo menos ele não vai me julgar. Vai julgar sim, vai julgar do mesmo jeito. É melhor você saber o que você tem que fazer, é melhor você olhar logo para o que ele está falando para você e viver o que ele tem para você, do que você achar que está tudo bem e não está tudo bem, irmão. Está tudo mal. Está tudo mal. Então é preciso olhar agora, para não se envolver com iniquidade depois, não se permitir a iniquidade depois, porque Deus já revelou a sua vontade e a sua lei. Esse pecado é o dilema de todo ser humano. O apóstolo Paulo continua dizendo no verso 20, esse verso continua destacando: mas aonde o pecado aumentou, abundou, a resposta é a lei de Deus. Essa mesma lei que aponta.
Onde o pecado abundou, porque a lei apontou e mostrou? Onde o pecado abundou, superabundou a lei? Não, a graça de Jesus. E qual é a graça de Jesus, irmão? É o amor imerecido, é o favor imerecido. A resposta a essa lei diária e ao pecado, à crise, é a graça de Deus. E nós estamos diante da graça de Deus nessa noite. A graça de Deus, diz a Bíblia, se há manifestado, trazendo a salvação para todos os homens. Ele está aqui nessa noite pelo seu Espírito. A graça de Deus está conosco. Aleluia! E é pela graça de Deus que nós superamos todas essas coisas e essa crise diária. A graça superabundante e redentora de Jesus. A graça transformadora de Jesus. Efésios capítulo 2, versículo 8 e 9 diz assim: porque pela graça sois salvos, por meio da fé, isso não vem de vós, é dom de Deus, não vem das obras, para que ninguém se glorie. O jovem rico estava lá: o que farei, Senhor, para herdar a vida eterna? Isso é linguajar de rico, irmão. Quanto que eu pago? Uma sacolinha de moedinha de ouro, uma sacolinha bem pesadinha de moedinha de ouro, o senhor deixa eu entrar? Vamos, só entre nós aqui, Jesus, combinar aqui. Quanto que eu pago? Jesus disse: opa, peraí, você tem observado os mandamentos? Eu tenho sim, eu tenho observado, eu tenho guardado desde a minha meninice. Te falta uma coisa ainda, Jesus disse, te falta uma coisa. A conversa com o rico está totalmente fora de nexo. Peraí, Jesus, como assim falta alguma coisa? O cara tem tudo. O senhor não está entendendo? Te falta uma coisa. Vende tudo que você tem, dá aos pobres e me segue. Te falta uma coisa, te falta misericórdia, te falta amor, sensibilidade com o próximo, te falta olhar para o caído, te falta olhar para o necessitado, te falta você se colocar no lugar do outro, te falta isso. Falta você viver os mandamentos que falam do relacionamento interpessoal. Você não está vivendo, você é muito religioso. E você acha que pela religião você vai conseguir o céu. Não vai conseguir o céu pela religião. Você vai conseguir o céu pelo perdão e pela graça redentora do Cordeiro. Aí quando Jesus disse: eu estou aqui, vamos junto, vou levar você. E o que ele faz, irmão? A Bíblia diz que ele se entristece. Se a gente for contextualizar para o nosso tempo, ele diz assim: está amarrado, Jesus, eu vou vender tudo que eu tenho. Fosse contextualizar hoje, irmão, essa não é a voz de Deus. Que Deus é esse que faz para mim, manda eu vender tudo que tem e dar para o pobre? Não é Deus que está falando. É Deus que está falando, sim, irmão. Mas o problema é que o coração dele não estava no reino, o coração dele estava na riqueza. E aí Jesus vai dizer assim: olha, vende tudo que você tem, dá aos pobres e terás um tesouro no céu. Mas Jesus não prometeu um tesouro para ele? Jesus disse: ó, pega o seu tesouro humano, vende, dá, ajuda os necessitados, eu vou dar um tesouro para você no céu. Vamos trocar? O que eu tenho para você é maior do que você tem. Não, ele pegou com todas as forças aquilo que ele tinha, agarrou para ele e foi embora, irmão. Deixou Jesus no vácuo. Só que um dia a riqueza acaba, um dia a saúde acaba, um dia chega a velhice e um dia chega o acerto de contas. E aí como vai ser? Como vai ser? Alma, tens em depósito para muitos dias, para muitos anos, come, bebe e folga. Louco, esta noite pedirão a tua alma, para quem serás? E aí? Só faz conta no presente, não faz conta para o futuro, não olha para frente, só olha para cá. Precisamos olhar para lá, irmão. Romanos 8, do 1 ao 4 diz: portanto agora nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus. Eu e você que estamos aqui, não há nenhuma condenação para os que estão em Cristo Jesus. Aí você pode dizer assim: pastor, mas a lei está apontando para o pecado, está denunciando o pecado. Tá, irmão, e ela vai estar todo dia que você abrir a Bíblia. Eu quero uma palavra de Deus. Aí Deus vem e dá uma paulada em você. Você fala: meu Deus, mas eu queria ouvir uma palavra de bênção. Aí Deus deu uma espadada em você. Você tem que analisar, olhar para a sua vida e falar: não, eu mereço mesmo, Senhor. É verdade, eu sou esse cara mau,
Eu sou essa mulher que não merece mesmo, o Senhor está certo, eu preciso mudar aqui, Jesus. Eu preciso me converter ali, Jesus, eu preciso de mudança. Primeiro, porque eu quero o céu, eu quero entrar. Segundo, porque eu quero te agradar, eu não quero ofensa diante do Senhor, e nem diante do meu próximo, jamais, eu não quero ofensa. Não tenha ofensa diante de Deus. Pecado é uma grave ofensa diante do Criador, e foi por causa dela que Deus tirou Adão da sua comunhão. Mas lá no Calvário, lá no jardim também do Getsemane, lembra? Adão estava no jardim e pecou no jardim. Não precisava, estava com tudo e tinha Deus acima de tudo. Agora Jesus está no jardim agora. Vamos fazer um paralelo, Jesus também está no jardim do Getsemane. E lá no jardim ele está sentindo o quê? Aflição, pavor, a sua alma está cheia de tristeza até a morte, em profunda angústia. Por causa do quê, irmão? Por causa do pecado, por causa da ofensa, por causa da crise do homem, não dele. E ele está lá suando gotas de sangue por causa dessa ofensa diária. Ainda lá no jardim, chega um dos seus discípulos e entrega ele com traição, dá um beijo na sua face, aumentando mais a ofensa, mais um pouco no cálice, transborda esse cálice de ofensa um pouco mais, joga mais ofensa para dentro. Quando Jesus é preso e levado, às 9 da manhã ele é crucificado, ao meio-dia as trevas cobrem a terra, e todas as ofensas, irmão, descem sobre ele. Todas as ofensas vêm sobre ele na cruz. Ele se desespera literalmente, dizendo: Deus meu, por que me desamparastes? Não consegue mais sentir e nem ouvir a voz do Pai por causa dessas ofensas. Às 3 da tarde, pontualmente, ele entrega o seu espírito ao Pai, dizendo: Pai, está consumado em tuas mãos, entrega o meu espírito. Ele diz uma palavra grega que significa está pago, tetelestai. Jesus grita na cruz: tetelestai, está pago, está quitado, todas as ofensas foram perdoadas, não há mais uma dívida sequer, tudo foi liquidado na cruz do Calvário. Aleluia! E todo homem e mulher que vai diante dele e recebe a liquidação das suas dívidas e ofensas, agora recebe o perdão dos seus pecados. Aleluia! Irmão, que felicidade! Nós somos um povo perdoado, amém? Nós somos um povo perdoado por Deus. Aí você pode perguntar assim: pastor, mas a ira de Deus continua? Continua, irmão. Deus está muito irado com a humanidade. Não é porque Ele é ruim, porque Ele é irado, é por causa da ofensa. Você está vendo tanta coisa que o homem está fazendo, irmão? Arrancaram uma criança do ventre, literalmente mataram uma criança no ventre. Imagina a ira de Deus por causa disso. As injustiças que acontecem no mundo, desde que o mundo existe, desde Adão, tantas coisas aconteceram. Imagina a ira de Deus com a humanidade quando o fogo vier, irmão. Quantas ofensas o homem tem provocado diante de Deus. Mas se existe um povo que não pode ofender a Deus, se chama a igreja. Amém? Eu e você temos que adorar, agradecer, louvar, engrandecer, ser obediente e fiel ao Senhor, com gratidão por tudo que Ele é e por tudo que Ele tem feito em nossas vidas. Amém? Vamos nos colocar de pé no nome de Jesus. A lei revela a nossa necessidade, o pecado nos confronta, mas a graça de Deus nos resgata nessa noite. Amém? Aonde abundou o pecado, superabundou a graça de Deus. Estamos diante dessa graça, mas não se esqueça, existe uma ofensa que bate em nossa porta diariamente. Não dê lugar para essa ofensa, amém? E nem lugar para as pessoas que tentam te ofender ou ofender a Deus, ou levar você a ofender a Deus. Guarde a sua vida no Senhor a cada dia, amém? Vamos orar, curva a sua cabeça. Pai, no nome de Jesus, nós te adoramos nessa noite, Senhor. Nós te adoramos nessa noite diante da tua palavra tão poderosa, simples, mas eficaz e gloriosa sobre a nossa vida. Nessa noite, ó Pai, nós reconhecemos o quanto somos necessitados do Teu amor, ó Pai. Olhamos para a cruz, pelo Teu sacrifício, ó Senhor, olhamos para a justificação, para o perdão,
fomos justificados, lavados, regenerados e perdoados pelo sangue do Cordeiro, porque nos rendemos e nos submetemos diante da Tua presença. Nessa noite, ó Pai, pelo Teu Espírito, conduz a nossa vida com graça e sabedoria a cada dia. A abundante graça seja transbordada, Pai, transbordante sobre a nossa casa, sobre a nossa família a cada dia, nos conduzindo em devoção, em profunda devoção e graça no Senhor. Pois Tu és o nosso Salvador e Senhor Jesus, queremos viver na luz abundante, na Tua graça a cada dia. Se porventura houver, ó Pai, pecados cometidos pela Tua igreja, pelo Teu filho, pela Tua filha, nessa noite perdoa, Pai, que haja arrependimento verdadeiro e não mais essa prática de ofensa, que haja arrependimento verdadeiro, genuíno, de dentro para fora, para que haja uma comunhão estabelecida, profunda com o Espírito Santo a cada dia. Que a graça do nosso Senhor Jesus, o amor de Deus e a comunhão abundante do Espírito de Deus sejam derramadas sobre as nossas vidas, e dizemos graças a Deus.